Olá, amigos do Tamer 360. Estamos recebendo hoje no nosso programa Adalberto Cavalcante, que é CEO da RB Investimentos, uma das mais novas e bem-sucedidas plataformas de investimento criada há pouco menos de um ano e meio. Adalberto, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa de hoje, para falar um pouquinho sobre investimentos, um pouco sobre economia, sobre como alocar recursos nesse momento aí de saída de pandemia, de globalização. Quer dizer, o mundo está vivendo momentos interessantes. Mas antes de começar a falar um pouquinho do mercado, eu queria explorar um pouquinho com você, um pouco essa história de empreender, né? Você resolveu empreender e criar uma plataforma quase um ano e meio atrás. Como é que foi essa experiência sua, né? Que já estava bem sucedido, estava tranquilo na sua operação, no seu dia a dia, falou assim, vou criar um negócio novo. Como é que foi isso, Roberto? Vamos lá. Obrigado primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer sempre falar contigo. O ponto aqui é que a RB Investimentos ela é nova, mas a RB Capital já existe há bastante tempo, né? Nós somos uma casa especializada em mercado de capitais, a parte de dívida, a parte de crédito estruturado, né? E eu estou na RB há 13 anos, né? E nós sempre tivemos uma atuação muito forte em mercado de capitais e estamos vendo ao longo dos últimos anos, vimos ao longo dos últimos anos algumas transformações no mercado e um mercado onde cada vez mais, indo ao contrário de uma tendência global, um mercado que, no que se refere a investimentos e em outras frentes também, vem se concentrando cada vez mais, né? Então, a gente tem um nível de concentração bancária no Brasil que, para um país com 210, 220 milhões de pessoas e as dimensões continentais que ele tem, é algo realmente que tem que ser mudado, né? E nós, lá dentro da RB, a gente sempre colocava os nossos produtos em mercado de capitais através de parceiros nossos, clientes nossos, uma série de coisas. E em algum momento a gente falou assim, peraí, a gente está precisando de ter esse cliente mais perto da gente, né? A gente está precisando de trazer esse cliente para dentro da RB, esse que sempre compra o nosso produto. E começamos a conversar com alguns clientes, a ideia foi super bem-vinda, só que eles falaram o seguinte, olha, Alberto, é importante que você traga algo completo, porque a gente gosta do produto da RB, trabalhamos, na RB já emitiu e distribuiu em mercado de capitais no Brasil alguma coisa hoje próxima a 50 bilhões de reais em ativos, né? Então é um número bastante expressivo, então muita gente já adquiriu ativos emitidos e ou distribuídos pela RB. E eles falam assim, é muito bom o teu produto, mas a gente precisa de ter um serviço completo. Quer dizer, o meu cliente ele não vai querer só o seu produto, ele vai querer o fundo multimercado, um fundo de ações, ele vai querer renda fixa que não é do seu produto, vai querer tudo, né? Então, a gente percebeu naquele momento que a gente não tinha um meio passo para dar. A gente tinha que, de fato, dar um passo completo e criar uma plataforma de investimentos que fosse completa, como temos já algumas outras no mercado. E aí decidimos criar criar a RB Investimentos no começo de 2018. Ficamos o ano de 2018 consolidando, construindo a RB Investimentos e lançamos em abril, dia 2 de abril de 19, estamos com quase um ano e meio, como você colocou, né? Um desafio grande, né, da gente empreender, mas também empreender dentro de uma outra empresa, o que tem algo bastante positivo, porque a gente trouxe com a gente a nossa marca, né? A gente já tem uma presença boa em mercado de capitais, um histórico grande junto a nossos clientes e parceiros, e tudo isso a gente conseguiu juntar as peças que montavam aqui os nossos diferenciais para irmos em frente com esse empreendimento, né? Aí pega um pouco de reputação, de marca, de produto, que é algo bastante importante, ter produtos diferentes para oferecer para os investidores e parceiros. E aí que lançamos, né? Nós lançamos repetindo, lançamos em abril do ano passado. A gente tinha colocado uma meta de lançar com mais de R$1 bilhão em ativos sob custódia, que hoje parece ser um número pequeno, mas suponho que poucos concorrentes nossos conseguiram se lançar para o mercado já com essa marca. Nós colocamos a meta de dobrar a nossa quantidade de ativos sob custódia em um ano, dobramos em 9 meses.
apesar da pandemia, estamos indo aí já para 2,5 bi, né? E a nossa casa é uma casa que ela prima muito por parcerias, né? Nosso negócio, eu diria que ele é 80%, 90% B2B, que a gente chama, né? Que é ter conosco gestores de carteira administrada, single, multi-family offices, agentes autônomos, consultores e por aí vai. E aí que nesse universo nós já ultrapassamos a marca de 50 parceiros nesse 1 ano e meio de existência, o que também é um número bastante considerável. A gente entramos na pandemia com 3 mil clientes ativos, estamos agora em final de agosto com quase 13 mil clientes ativos e 30 mil contas abertas, né? A pandemia, quer dizer, março com 3 mil e hoje você está com 13 mil, é isso? Você entrou na pandemia, que foi março, final de março, é isso? Março, sim, né? E com 30 mil contas, o que também é um crescimento bastante razoável para uma casa que não é intensiva em marketing, não é intensiva em bastante comunicação, né? A gente faz bastante, procuramos nos comunicar muito, daí a nossa parceria com vocês, mas não é uma casa intensiva em marketing, como a gente vê os nossos concorrentes com bastante intensidade nesse sentido. Então, para nós é um crescimento que nos deixa bastante felizes, da parte, aquela questão de traction, né, que quando você vai lançar algo, como é que você mede se você está no caminho certo ou não, e essa quantidade de parceiros, para nós, demonstrou bastante tração em cima daquilo que a gente estava fazendo, né? Do lado de pessoas físicas também a gente tem uma base de clientes excelente, como nós sempre trabalhamos em mercado de capitais com um produto que nunca foi um produto para o investidor em geral, né, nos termos da CVM, a gente sempre atraiu para o nosso produto os grandes investidores. Então temos uma base também de investidores profissionais, né, que aquilo que a CVM considera como profissionais, que são as pessoas físicas, no caso de pessoa física especificamente, que possuem mais de 10 milhões de reais de patrimônio financeiro. E a gente tem uma base grande com investidores com esse porte lá dentro. Então, a nossa história até hoje tem sido essa. Parcerias do B2B e uma atratividade, uma capacidade de ter e reter grandes investidores. Então, Adalberto, mas eu queria te fazer uma provocação. Quando você criou esse modelo, taxa de juros em 2018, o que era? 10, 12%? Já vinha caindo ali, devia estar nos seus 12, 11, né? 12%. Ainda era alta, né? Quer dizer, ainda então, alta, sim, a plataforma não fazia muito sentido. Você acreditava que nós iríamos chegar a 2% de taxa de juros e essa movimentação de pessoas físicas procurando outros tipos de ativos? Quando você desenhou lá, agora, estou montando um modelo, seja honesto aqui com a gente, não é? Vamos lá, vou fazer... A pergunta ela é muito boa, vamos lá. Eu sou de uma geração que viu a taxa Selic acima de 40% ao ano. Uhum. Né? Isso aconteceu para quem tem um pouquinho mais de mercado, de tempo de mercado, ali no final dos anos 90, começando nos 2000. Né? Nunca, ninguém da minha geração, até um ano atrás, falaria que a Selic iria para 2. Né? Então, eu acho que, de fato, é algo marcante para a história do Brasil como país. Né? Porque o juro a 14, a quantidade de distorções que gerava, principalmente em mercado de capitais, era enorme. Né? Você tinha questões que eram grandes impeditivos ao crescimento de mercado de capitais pelo fato de ter um juro desse tamanho. E uma coisa que é muito interessante, agora assim, caiu, né? E a gente pode falar um pouco sobre questões fiscais, se quiser falar, etc. Qual é a perspectiva, se fica, se não fica, quer dizer, tem uma discussão grande nesse sentido. Mas o fato é que quando a gente fala de investimentos, o que a gente observa? A gente observa que nos países onde a taxa de juros ela se mantém baixa por muito tempo, a pessoa do consultor, a pessoa do gestor de patrimônio, ela é muito mais valorizada. Né? Porque se o juros está a 14, você não precisa de ninguém para te ajudar a investir. Você vai num banco, compra um ativo que vai te render 14% ao ano, ou um pouco abaixo disso, mas com alguma isenção fiscal, como houve muito recentemente, nas letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Então, você não precisa de ninguém para te ajudar a investir. Né? Com o juro baixo, não. A figura do consultor, do seu advisor, daquela pessoa que vai te ajudar a investir, ela ganha uma importância muito grande. Tanto que a gente observa que em alguns países, repito, onde a taxa de juros ela é baixa há bastante tempo, que o que a pessoa física está disposta a pagar pelo serviço de consultoria é muito maior do que nos países onde o juro é maior.
né? O que parece ser um contrassenso, porque, em tese, se você está ganhando mais com o juro alto, você poderia pagar mais. Mas não, é o contrário. O juro baixo ele te faz pagar menos a um ponto em que você fica propenso a remunerar mais o seu consultor para que ele traga para você outras fontes de renda financeira. Mas esse movimento ajudou vocês no crescimento da plataforma, quer dizer, trouxe novos players, novos clientes, que a gente vê a Bolsa hoje, eu acho que a quantidade de pessoas físicas que a gente tem entrando hoje em renda variável, em Bolsa, espontaneamente, quer dizer, não tem nenhuma campanha sendo feita. Eu me lembro quando a Bolsa fez a campanha lá, uns anos atrás, anunciou e não entrava, as pessoas não iam para o mercado. Agora, naturalmente, está acontecendo isso, né? Tem alguns pontos aí que justificam isso, e eu acho isso muito bom, né? É super importante isso. Quanto mais investidores olhando para os investimentos, cuidando dos seus investimentos melhor. Porém, antes de começar a falar sobre isso, só um grande parêntese aqui, Temer, que é necessário conhecimento, né? É necessário, principalmente, ou você estuda ou você vai buscar um bom aconselhamento, né? E nesse momento é super importante que os investidores entendam de onde está vindo esse aconselhamento. A CVM exige certificação para quem vai dar assessoria, consultoria de investimentos, recomendação de investimentos. A Ambima tem uma regulação, uma autorregulação enorme sobre isso. Então é muito importante que o investidor saiba quem é que está falando para ele fazer o quê. Tem que ser alguém que estudou para aquilo, certificou para aquilo, tem experiência, tem bagagem, tem vivência de mercado, né? A gente vê muito essa parte de influenciadores, até saiu aí na mídia recentemente. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, saber quem está te falando para fazer o quê, né? Tem que ter muito cuidado com aquele cara que vai te dar uma dica, né? A dica tem que ter cuidado com a dica, né? Vou te dar uma dica aqui. Essa só para você, né? Ninguém mais, só eu sei, né? E qual que é o ponto? Eu acho que aqui tem duas grandes questões, né? Primeiro que a informação sobre investimentos, ela está ficando muito mais disponível do que ela era antes, né? Antigamente, só tinha acesso às grandes, ao conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre o investimento, quem era cliente de algum grande private, de algum grande banco, né? Isso não chegava para as pessoas de um modo geral. Hoje em dia, não. Acho que as redes sociais, as plataformas todas, grandes casas de research independentes que surgiram, estão fazendo com que o conhecimento sobre o mercado financeiro, o que ele era totalmente para um nicho no passado, hoje em dia ele é quase que mainstream, né? Todo mundo fala de investimento, de ações, de tudo o tempo todo. Então, tem um lado muito positivo dessa democratização, eu diria, né? Não é mais a democratização do acesso ao investimento. Agora está tendo um passo além, que é a democratização do conhecimento sobre investimento, né? E isso o público mais jovem está adorando isso, tá? Então, todo o pessoal agora, vários canais no YouTube, vários, né, empresas de research independentes. Então, hoje em dia, é muito fácil você ter acesso a informações, a conhecimento sobre investimentos, né? Repito aqui que olhe sempre quem é a pessoa, o que ela já fez, qual que é a certificação dela para seguir. Mas eu acho que isso é super importante. E essa democratização do conhecimento, sem dúvida nenhuma, traz mais gente para a Bolsa, mais gente para os mais diversos tipos de investimento, né? Eu acho que isso explica, uma primeira explicação que me ocorre aqui para esse fenômeno é esse, né? É uma disponibilidade maior de informações e de conhecimento. Por um outro lado, e adicionalmente, o outro lado que junta essa quantidade maior de pessoas indo para a Bolsa ou investindo nas mais diversas classes de ativos, está justamente o juro ter caído, né? Que volta à questão de que se você tem Selic a 14 e ainda em muitos casos isenta, você vai precisar de se arriscar, né, com ativos diferentes para quê? Né? Então, esse investidor que era o rentista, né, que a gente chama com juro alto, ele falou, pô, peraí, 2 já não paga, não me traz a renda que eu preciso. Então, vou buscar alternativas. A Bolsa pode ser uma alternativa? Sim. Fundos imobiliários podem ser uma alternativa? Idem, né? É o crédito privado que traz remunerações maiores, e aí há uma série de ativos isentos também nesse sentido? Também. Mas o fato é que ele perdeu, ele saiu daquela grande zona de conforto que ele tinha e agora precisa de buscar. Adalberto, as pessoas viviam com aquele 1%, né? Já estava no orçamento, né? Tinha no orçamento. Não, eu tenho 1% ali que eu ganho
todo mês, então isso era sem risco, né? 1% era um número mágico, né? Hoje eu estou falando em 2% ao ano, né? Quer dizer, é uma Sim, sim, outra, sim. é uma quebra de paradigma mesmo. Agora, Sim, você falou em fundo imobiliário, eu acho que essa questão do fundo imobiliário é interessante, porque durante a pandemia, todo mundo ficou meio, o que vai acontecer? Vocês são uma casa, a RB, que muito especializada nesse segmento, né? Não a RB Capital, né? Quer dizer, estruturaram muitos produtos. O que sim. você está vendo assim quais são os ativos mais atraentes? Porque fundo imobiliário não é tudo igual, você tem vários tipos de fundos, né? O que você Sim. tem visto e recomendado mais nesse universo dos fundos imobiliários? Também assim, a pandemia ela veio para dar uma grande chacoalhada nos fundos imobiliários, assim, no mercado como um todo, né? Mas a bem da verdade, até me corrigindo aqui, os fundos imobiliários se mostraram durante a crise que a gente teve, estamos tomara que saindo dela, um ativo com bastante resiliência, né? Ativos aonde eles caíram menos do que demais ativos de renda variável. Outra coisa importante, né? Os investidores têm que entender que fundos imobiliários são ativos de renda variável, né? Que eles têm risco de oscilação de preço, como as ações têm, só que na crise se mostraram mais resilientes em alguns casos, né? Então, quando a gente olha para fundos imobiliários, há vários tipos de fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário que investe só em shopping center, né? Que por razões super óbvias da pandemia sofreram bastante. Tem os fundos imobiliários que investem apenas em escritórios, né? Nas lajes corporativas. Que aí tem toda uma discussão agora como é que vai ser o home office, como é que não vai ser o home office. Então, o pessoal está discutindo bastante aí, analisando e vendo qual vai ser o impacto de fato, porque home office também não é uma coisa 100% e fácil assim de fazer da noite para o dia, né? Então, qual vai ser o impacto? E tem os fundos imobiliários de logística, que estão todos indo super bem com a pandemia, porque o delivery, né, a compra pela internet entrou na rotina de todo mundo, né? E tem também os fundos imobiliários que só investem em ativos de renda fixa, em CRIs, né? Ou LCIs, mas majoritariamente CRIs, que também são outra classe outro tipo de fundo imobiliário, e tem os fundos de fundos imobiliários, né? Então, a indústria ela vem crescendo bastante. Eu acho que já ainda na pandemia a gente começou a ver grandes ofertas de fundo imobiliário lá por junho, julho, já começou fortemente a ter ofertas novas. Então, é uma classe que está crescendo muito e eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que, do mesmo jeito que os investidores, quando forem sendo bem assessorados a entenderem seu portfólio de investimentos, lá vai ter que ter um percentual de ações, um percentual de renda fixa, um percentual de quaisquer investimentos, vai ter que ter uma caixinha lá para fundos imobiliários, porque é a melhor maneira que tem de se investir em imóvel, na minha percepção, né? Porque você consegue fazer parte de grandes empreendimentos com baixos valores, né? Gera-se renda, existe um ativo real imobiliário por trás. Então, eu acho que é super importante que todo mundo pense nisso. Eu sei que você não é a área que você está atuando diretamente, mas aí na RB, o que vocês estão olhando mais? Logística, estruturação para... Que setor você acha? Você citou logística como um setor indo muito bem. Vocês estão estruturando alguma coisa mais para logística, mais para... Então, tem aqueles fundos agora que tem aquelas rendas perpétuas que são feitos perto de escolas, né? Onde você constrói prédio para alugar para aluno, né? Para O pessoas fundo de idade, imobiliário, né? o fundo imobiliário, de um modo geral, também, grande maioria dos fundos imobiliários são perpétuos, né? Então, você entra e sai através do mercado secundário e ele vai durar ali para sempre. É o gestor que vai falar, é igual o fundo de ações. O gestor que vai falar se é melhor comprar aquele prédio ou outro, aquele galpão logístico ou outro, e ali ele vai montando e girando o portfólio dele, como se faz. A RB Capital tem uma asset que tem uma quantidade de fundos imobiliários muito grande, né? E a gente, na nossa asset, com bastante história, os primeiros fundos imobiliários surgiram no mercado, multiativos, indo ao mercado de capitais em oferta pública, foram da RB, lá por 2009, 2010, né? E a gente temos fundos residenciais, fundos corporativos, vamos sair agora com um fundo de logística, quer dizer, temos aí uma história bastante grande em fundos imobiliários. O que é importante também, voltando a falar da parte de pessoas físicas, né?
Outro movimento interessante também quando a gente fala de fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário teve uma primeira onda ali entre 2009 e 2013, aonde foram para a Bolsa 200 mil investidores para investir em fundo imobiliário, né? Esse número ficou praticamente congelado em 2013, congelado, 2013 até 2018, né? 2018, com a queda da taxa de juros, foi de 200 mil. Eu vi o último número, a final de 19, começo de 20, já estava em mais de 800 mil. Né? Quadruplicou. Quadruplicou, quer dizer, ficou parado por 5 anos e em 1 ano e meio quadruplicou. Né? Então, logo, logo, com as ofertas continuando, eu acho que a gente vai chegar logo, logo em 1 milhão de investidores. E tomara que chegue, porque é uma classe de ativos muito, muito interessante. Agora eu queria te fazer uma provocação. Você falou que você é da época dos juros a 14%, né? É o 40%, né? 40%. Eu não sou dessa época, não, tá? Eu sou juros meio mais baixo. Mas você também é da época que investir no mercado internacional era proibido, tá? Sim. Se quisesse falar, pô, quero comprar uma ação ou fazer alguma coisa lá fora, esquecia. Hoje, essa realidade está mudando também. Quer dizer, ter uma parte do seu dinheiro fora do país, investindo em bonds ou investindo em, agora, BDRs, que está começando início de setembro, com investimento aqui no Brasil, mas é a rentabilidade do mercado americano. Hoje você pode comprar um papel que rende a Bolsa Americana. E você acha que isso faz parte também da alocação do portfólio das pessoas? Tamer, eu acho que isso é muito bom, não tem como não ser, né? Porque quanto mais possibilidades de diversificação, até um certo limite da diversificação, o investidor tiver, melhor para ele. Tá? A gente viu agora, com a crise, que muitos investidores falam, tá bom, eu perdi muito dinheiro aqui na Bolsa no Brasil, mas eu tinha um bonde lá fora em dólar, o dólar subiu, compensou perdendo na Bolsa. Quer dizer, isso é diversificação, trazendo, mostrando para que ela, quando bem feita, serve. Né? Então, é algo que está ficando cada vez mais popular. Né? As plataformas já estão oferecendo os fundos com investimento no exterior. Só volto ao ponto de que quem for fazer isso, observe quais são os riscos envolvidos, né? Porque se o dólar sobe, se o real desvaloriza, é bom, se o dólar cai e o real valoriza, é ruim. Então, tem que entender quais são os riscos envolvidos e tem que saber a pessoa que está te recomendando um produto, um bond, um fundo, um BDR, o que for, de novo, a qualificação, a certificação e o quanto que essa pessoa tem capacidade de te recomendar algo. Mas é muito bem-vindo e só tem a agregar no mundo dos investimentos aqui. Na plataforma, vocês estão pensando em ter produtos com essa característica? Nós já temos fundos já. Alguns já fundos. Tem fundo? Sim. Tá. Eu queria só para a gente caminhar aqui para o nosso final, falar um pouquinho sobre macroeconomia. Eu sei que você gosta de falar um pouco disso também, que é a questão fiscal do Brasil. Tá todo mundo hoje preocupado, a taxa de juros é 2%, todo mundo dizendo que é muito baixa, mas que só pode se manter baixa se você tiver o equilíbrio fiscal. Se o Estado começar a gastar, já gasta muito, começar a perder esse controle, essa taxa pode sair de controle mesmo, né? Como é que você está vendo esse momento fiscal, essa discussão? O Brasil tem andado, como a gente tem conversado muito, na questão de pequenas reformas, as micro-reformas, mas como é que você vê esse momento do país, dessa discussão fiscal e desse outro lado das reformas que o Brasil já fez? Eu acho que o teto de gastos ele é a grande âncora da melhora fiscal que a gente vem apresentando. Né? Ele foi até anterior à reforma da Previdência, né? E para alguns analistas ele até foi o que ancorou a reforma da Previdência também, né? E essa discussão fiscal, ela, na minha percepção, ela nem deveria acontecer, né? Eu acho que ela está acontecendo, infelizmente, por causa da pandemia. Então, o Brasil teve que atuar, todos os países do mundo atuaram com auxílio. A gente vê o auxílio emergencial que, né, chegou numa hora em que era necessária para muitas pessoas, ficaram sem emprego, sem renda, uma série de coisas. De repente, pode ser até que saiam alguns estudos aí que até deve segurar um pouco aí, talvez, a queda do nosso PIB, etc. Mas eu acho que essa discussão do fiscal, acho que ela está vindo muito por causa dessa pressão que a pandemia nos trouxe. Né? Uma pressão que é inevitável do auxílio. Só que é muito importante que todo mundo entenda que não dá para brincar mais com o fiscal. Né? O Brasil já sofreu demais com responsabilidade fiscal.
por inúmeros governos de diferentes partidos. As pessoas esquecem que a gente teve inflação de 25% ao mês, né? Quando o Plano Real foi implementado, era 25% ao mês de inflação, né? E no primeiro ano, se eu não me engano, deu 30 no ano, foi uma vitória enorme, sair de 25 no mês para 30 no ano, né? Então, a despeito, assim, eu entendo as pressões políticas, que o político precisa levar o recurso para a cidade dele, uma série de coisas, mas essa discussão ela precisa parar de existir apenas por existir, né? Ela tem que ser feita em qualquer aspecto onde ela promova o crescimento do país. E a gente sabe que inflação e responsabilidade fiscal, que estão muito juntas, que levam a juro alto, o que não fazem é contribuir para que o país cresça. De todo modo, a gente vê algum tipo de amadurecimento também, né? Onde você tem a discussão. Essa semana, o próprio presidente da Câmara dos Deputados falou que não vai fazer nenhum tipo de movimento que implique no rompimento do teto. A gente vê que existe também bastante jogo, talvez, político, ou interesses, lobbies, uma série de coisas, mas o fato é que a sociedade não quer mais isso. A sociedade não quer mais juro alto, não quer mais inflação alta, e a cada dia que passa, repito, essa concepção ela amadurece mais, né? E as instituições vão solidificando em torno de conceitos que são muito importantes, da percepção melhor da importância desses conceitos. Então, eu acho que o juro está baixo, eu acho que o juro baixo tem uma questão de pandemia também, né? A própria curva de juros na BMF, quando a gente olha para os futuros, vê que a projeção de 5, 6 anos está longe de ser 2% ao ano, né? Então, mesmo que o juro correto não seja 2%, também 14% também não podia ser, né? Então, busque-se um equilíbrio, 4, 5, 6, quer dizer, aí tem que esperar o desenrolar de muita coisa, como sairemos da pandemia, como retornaremos em inúmeras frentes, mas o importante é que as âncoras fiscais sejam mantidas e que a gente continue nesse caminho de responsabilidade fiscal sempre. Discussão vai ter, todo ano, principalmente ano eleitoral, vai ter gente querendo romper teto, é parte do jogo, da briga por interesses, mas eu acho que a gente está num caminho de buscar a manutenção. Porque hoje o teto está limitado à inflação do ano anterior, não é isso? Quer dizer, você pode subir, então, 2,5%. Você acha que eles podem criar uma banda eventual? Pode ser como tem a banda da inflação, né? De repente, é de 2 a 4, em função dessa questão toda. Eu acho que, eu, sinceramente, eles podem criar, eu não saberia, mas a questão toda aqui é a mensagem que se passa. Uhum. Eu acho que a sinalização, muitas vezes, ela é muito mais importante do que aquilo que se faz, né? Uhum. Eu acho que qualquer mexida que venha a ser feita no teto, eu acho que a sinalização para o mercado não vai ser boa, né? E do ponto de vista de reformas micro, você acha que o Brasil está andando na direção certa? Temos que fazer alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que é inconcebível a gente estar em 2020 e ter 100 milhões de pessoas sem saneamento no país, né? E não é por uma questão de falta de vontade de investir ou disponibilidade de recursos para investir. É apenas por uma questão que era legal, né? Que faltava vontade política, talvez, ou para que se votasse isso. Então, ainda bem que foi votado. Então, tem aí um universo de investimentos por acontecer e, principalmente, é parte que pouca gente fala sobre isso, mas quando você investe em saneamento, você tem um ganho com saúde pública, né? Enorme ao longo de décadas. Então, esse tipo são coisas que ninguém entendia por que não aconteciam e aconteceu agora, especificamente no caso do novo marco do saneamento, e os benefícios que isso deve trazer para a sociedade nos próximos 5, 10, 20 anos é enorme. São enormes, né? Enormes, né? E aí tem a nova questão do gás também, que a expectativa é que traga uma redução muito grande no preço do gás para o consumidor, né? Principalmente de baixa renda. Então, está se falando na questão do novo marco aí da cabotagem. Eu ouvi também uma reportagem, se eu não me engano, no Estadão, umas 2 semanas atrás, falando sobre tudo o que está sendo feito de investimento privado em transporte ferroviário, né? Nesse modal de transporte que o Brasil sempre foi para o lado rodoviário, que todo mundo sabe que é mais caro, que dá mais manutenção, uma série de coisas. Então, eu acho que a gente vai se corrigindo, né? A gente está vendo aí que muita coisa vai acontecendo.
Reforma trabalhista, que eu acho também foi super importante, olhando aqui no âmbito micro, né? E impressionante que a maior parte dela era apenas projetos de lei que tinham que ser votados, né? Não era uma grande reforma que dependia de mudança na Constituição, como foi a previdenciária. Então, eu acho que tudo vai acontecendo e o caminho, na minha percepção, volatilidade sempre teremos. Estamos no Brasil, somos um país em desenvolvimento, mas eu acho que o caminho é de melhora e tem bastante coisa boa acontecendo. Otimista, então. Sempre fui, sempre fui. Tem que estar, porque eu acho assim, Adalberto, você vai ver, eu posso estar enganado também, eu estou otimista com o país. Eu acho que o brasileiro trabalhou muito durante esse período da pandemia. A gente teve um mês realmente ruim, que foi abril, né, onde ninguém sabia, mas todos os indicadores, com qualquer empresário que você fala assim, olha, eu já estou voltando para patamares melhores do que em março, quando a gente entrou na crise, e o brasileiro está pagando as suas dívidas, quer dizer, aquela coisa que o brasileiro não paga, que não sei o quê, não é verdade. Todos os números estão indicando que não houve um estouro de inadimplência, nem nas pessoas. Então, acho que a gente tem um cenário benigno. E em termos de saúde pública, conversando com um médico outro dia de um grande hospital, ele falou que o uso das máscaras, que a gente já está aprendendo a usar agora, despencou o número de doenças respiratórias das outras doenças. Que bom. Quer dizer, que é aquela coisa do H1N1, dos outros vírus, o que, se você pensar friamente, não fazia sentido a gente entrar no hospital sem usar máscara. Né? Não era a nossa cultura. É isso aí. Andar no transporte por sem máscara é um grande aprendizado que a gente está tendo. Que bom. Que bom. Mas legal. E vocês na RB, se o investidor quiser entrar, qualquer tipo de investidor pode entrar, ele entra no site, como é que funciona isso lá na... rbinvestimentos.com, lá tem todo o canal de acesso para abrir conta, falar com nossos assessores, procurar investimentos, está tudo lá. Então tá bom. Gabriel, eu queria te agradecer muito aqui essa oportunidade, já ficar um convite para um próximo papo. Vamos ver agora como é que vai evoluir, vocês baterem os 10 bi de reais logo, logo, se Deus quiser. Tá bom? Beleza, estamos aí para isso. Muito obrigado.